E aí, pessoal, nós estamos vendo a parte do conteúdo de estruturas de controle. Então, nós já vimos o if separadamente. Se aquela condição acontecer, ele executa. Se não acontecer, o programa finaliza. Nós acabamos de ver na parte 2 aquela que dá a opção de, caso aconteça, ele tem algo para fazer, mas se caso não aconteça, ele também tem uma outra saída para fazer. Ou seja, tem dois caminhos. Mas vocês já se perguntaram se por acaso a gente precisar ainda fazer uma outra verificação dentro do se não? Verificar se existe uma outra possibilidade. Então, e ter três possíveis saídas. Então, quando isso acontece, a gente precisa utilizar uma outra estratégia. E aí a gente vai utilizar o se não encadeado. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Ó, se chama estrutura de decisão encadeada, onde a gente vai ter o se, então, se não. Só que dentro desse não, nós vamos ser outro if. Aqui a gente tem uma outra verificação aqui, tá? Como é que funciona? Pelo fluxograma que eu trouxe aqui, acho que é mais fácil a gente entender. Nós vamos ter a condição 1 aqui, então o programa vem sendo executado aí. Essa condição foi satisfeita? Sim. Então ele não, aqui é não, né? No caso que é falsidade. Então não, ele vem e executa o bloco aqui. Agora, se ela for satisfeita, eu ainda tenho que verificar uma outra coisa. Então, ele faz uma nova verificação e caso ela não seja satisfeita, ela vem para esse bloco e caso ela seja satisfeita, ela vem para esse bloco e aí finaliza tudo. Percebam só, pessoal, eu tenho três possibilidades de saída, ó, três blocos de saída. E a gente vai ver algumas situações onde essa estrutura se aplica. Vamos logo para o exemplo, né? Aqui é em pseudocódigo, como é que funciona, mas a gente vai trabalhar logo com Python. Construir um algoritmo que apresenta se um número informado pelo usuário é positivo, negativo ou zero. Então, ó, gente, se eu quero saber se ele é zero, eu tenho que verificar se ele é igual a zero, eu tenho que verificar se ele é maior que zero e tenho que verificar se ele é menor que zero. São três verificações a serem feitas. Se eu fizer aquela tentativa maior ou igual que zero, não vai dar certo, porque aqui ele não consegue identificar se é maior ou se é igual. Ele consegue identificar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai ter que fazer três verificações. Então, para três verificações, a gente tem que fazer com estrutura encadeada. Vamos ver lá no Python como funciona isso? Tá, vamos lá. Ele vai um número, eu vou aproveitar essa estrutura da nossa questão anterior, apagar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um número, vou chamar essa variável de num, e vou pedir para o cara digitar um número. Digite um número, tá? Qualquer. Eu vou botar float porque o programa não diz qual precisa ser. Então, bora lá. Eu tenho que verificar se ele é igual, se ele é menor ou se é maior. Vamos começar. Então, eu começo com if, né? If num é menor que zero, vamos pegar da esquerda para a direita, né? Se ele for menor que zero, eu vou escrever um print, danado, Jesus, é menor que zero, entre parênteses, um zerinho aqui, um zero, tá? Agora, se ele não for, eu tenho que verificar novamente. Eu tenho que fazer uma nova verificação para depois eu ter um else. Então, nesse caso, só verifiquei se ele é menor que zero. Agora, a gente precisa verificar se ele é igual a zero. Quando a gente precisa ter verificações várias, a gente agora, no lugar do else, a gente vai utilizar o if. Esse if permite que aqui nós façamos uma nova verificação. E a verificação vai funcionar idêntica à primeira, só que eu vou modificar o que eu quero olhar. Eu quero verificar se ele é agora igual a zero. Só que, ó, vamos aqui. Nessa questão aqui, eu já trabalhei com vocês, quando eu coloco num igual a zero, significa que eu vou atribuir a essa variável
o que está vindo de fora. Então, quando eu tenho apenas um igual, significa atribuição. Só que agora eu quero verificar se um número é igual a zero. Quando eu quero verificar se duas coisas são iguais, o símbolo é igual, igual, tá? Se vocês só colocar um igual aqui, vocês estão atribuindo a num o valor zero. E está errado, não vai executar e na prova não conta, ok? Então, ó, eu vou printar dizendo o quê? É igual a zero. É igual a zero. Só que daí agora eu tenho um else, porque é a última possibilidade. Esse else eu não preciso mais verificar, porque o número só pode ser menor que zero, só pode ser ou igual que zero, e agora só me resta maior que zero. Então, não preciso nem perguntar se ele não é menor que zero, se ele não é maior que zero, ele só pode ir para o else e printar na tela dizendo que é maior que zero. Eu tenho esse negócio, pessoal, de maior e menor, sabe? Para poder saber, eu me atrapalho. Maior com a mão direita e menor com a mão esquerda, porque a mão direita minha é mais potente que a minha mão destra. Então, é maior e essa é menor. É questão de força, tá? Então, vamos lá, executar. Digite o número. Eu vou colocar, vamos colocar na ordem. Vou digitar um número menos 10. Menos 10. É para dizer que é menor que zero. Ó, é menor que zero. Deu certo, é um negativo. Vou colocar zero, tá? Para dizer que é zero. É igual a zero. E agora eu vou colocar 2, para dizer que é maior. É maior que zero. Então, ó, eu utilizo o else quando eu preciso fazer uma nova verificação, tá? Que me dá depois um else. Ah, Isabela, eu não vou precisar colocar esse else, não. Então, no lugar do else if, utiliza logo o else, não precisa. Mas se você precisa fazer 3 checagens, que não foi no nosso caso, nós fizemos as duas primeiras e por default a gente já executou essa última. Esses códigos eu vou disponibilizar também para vocês, mas eu prefiro que vocês implementem na máquina de vocês enquanto vocês assistem a aula, tá? Vamos continuar aqui com mais exemplos. Aqui eu tenho a tabela de simulação para esse algoritmo. Vamos lá. Ele declarou uma variável chamada número, eu tenho até acento, está errado, tá? Eu não gosto de fazer isso, não façam isso. Leia o número. Eu vou dizer que número vai ser 20, ok? Então, quando ele lê número, né? A variável número vai receber 20. Se o número for igual que zero, número é quem? Número é 20. Então, ele não vai entrar aqui. Ele não entra aqui. Esse não vai ser executado. Ele vem para esse se não. Aí, vamos lá. Se o número é maior que zero, número é quem? É 20. Então, escreva positivo. Aí, aqui na tela, eu vou escrever positivo. Ok? E aí, esse se não já não vai ser mais executado, porque eu já entrei nesse se. Só entro em 1. Isso aqui já vai finalizar e eu termino o meu algoritmo. Agora, vamos ver com valores diferentes. Vamos ver agora com o número sendo menos 3. Vai ser menos 3. Então, o número recebe menos 3. Se o número for igual a zero, então escreva. Então, ele não é igual a zero, pula para o próximo. Se não, aí ele vem por si. Se é maior que zero, não é maior que zero, ele é menor. Então, ele vem para cá e vai dizer o quê? É negativo. E ele escreve na tela, é negativo. Tá? E na prova pode cair assim e eu perguntar para um número específico. Em uma prova, colocar o mesmo algoritmo e dizer, na prova 1, perguntar se for 10, na prova 2, perguntar se for 0, e na prova 3, se for menos 3. Pode acontecer isso aí. Vocês têm que aprender a ler algoritmos também. Saber programar é saber ler algoritmos, saber escrever algoritmo e planejar algoritmos. Porque, às vezes, você pode pegar um algoritmo já implementado e, se você não souber ler ele, você não vai encontrar um possível erro, caso caia na sua mão, para você responder. Por isso que a gente faz esse treino de ler algoritmos, tá? De ler códigos. Olha esse exemplo aqui, ó.
Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o salário médio. No último ano, faça um algoritmo que lê o salário médio, ou seja, vai pedir o salário médio de um cliente e calcule o valor de crédito de acordo com a tabela a seguir. Se ele tiver o salário médio de 0 a 20, ele não vai receber crédito. Se ele tiver um valor de 201 a 400, ele vai receber 20%. Se for esse, ele recebe 30%, e acima de 601, ele vai receber 40%. O código está aqui em pseudocódigo. Olha só como é que ele vai funcionar. Escreva, ele pediu o nome do cliente para dar uma mensagem legal, né? Então, ó, salário médio, valor de crédito real. Leia o nome, escreva na tela, entre com o saldo médio, ou seja, qual é o seu saldo? Eu tenho 150 na conta, aí eu coloco lá, 150. Leia o saldo. Lembre-se que isso aqui se resolve com duas linhas de input, né? Duas linhas de input. Os dois primeiros vai ser caractere e os dois últimos, e aqui eu não preciso nem converter, vai ser float. Aí ele vai para o primeiro if, que isso aqui é o nosso primeiro if. Salário médio está nessa faixa, olha, tem um i aqui. Ele tem que ser menor ou igual a 200 e maior ou igual a 100, porque ele está nessa faixa aqui. Eu tenho 0 e tenho 200. Então, ele tem que estar nessa faixa. Então, ele tem que ser maior ou igual que 0 e até menor ou igual que 200, para pegar exatamente essa faixa de valor aqui. Nem mais e nem menos. Se ele tiver nessa faixa de valor aqui, o valor de crédito dele vai ser R$0, porque ele não recebe nada. Agora, se não, aqui é o nosso if. Aí esse if vai se juntar com esse se. Aí ele verifica a nossa próxima faixa de crédito, que no caso é de 400 no caso é o contrário, 201 a 400. Por isso que ele verifica, tem que ser maior ou igual que 201 e menor ou igual que 400. Por isso que tem um i, tem que ser verdade isso e isso. Aí o que é que ele pega? Ele pega o salário médio que ele indicou, multiplica por 20 e divide por 100. Agora, se não, eu ainda tenho outra verificação. Aqui é um outro if. Outro if dentro do if, tá? E aí eu faço outra verificação dessa forma. E aqui eu vou para o meu else final. Então, eu vou ter um if, um if, outro if e um else final. Essa atividade vai ficar como treino para vocês transformar isso em Python. No final, vocês vão dar a mensagem. O cliente, nome do cliente, escrever lá o nome do cliente que ele digitou. Se, por exemplo, quem é o seu nome? Eu colocar Isabelle. No final, ele vai ter que dizer, Isabelle, para o seu saldo médio que você digitou, o seu valor de crédito é isso. E aí, ele vai imprimir na tela de acordo com o que ele calculou. Tá? Pessoal, nossa aula de estruturas condicionais fica por aqui. Essa atividade que eu expliquei agora, vocês têm que implementar, vai estar lá no Classroom para que vocês façam. De todas essas estruturas, eu vou colocar 1 ou 2 questões para que vocês possam implementar e treinar as estruturas de controle. Próxima aula, a gente já vai começar a ver estruturas de repetição. Para poder ver estrutura de repetição, eu preciso que vocês estejam afiadíssimos em estrutura de controles. Por isso que essa semana eu vou colocar uma bateria de atividades lá sobre estruturas de controle. E segunda-feira vocês têm por obrigação de estar afiado com todas essas estruturas. A gente fica por aqui e até segunda-feira na nossa web aula.